De aqui estarmos. Hoje temos uma querida irmã nossa que veio lá do Clara de Assis nos prestigiar com suas palestras maravilhosas. Eu adoro vê-la falar, a nossa querida Dal. É um prazer ter ela conosco, né, Dal? Eu posso ir? Pode vir. Já está aqui. Estamos aqui, aguardando por ti já. Obrigada, meu amor. Seja bem-vinda. Fiquem tranquilos. Fica à vontade. Obrigada. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Todos nós que aqui nos encontramos, já nos envolvidos, né, nessas bênçãos cariciosas que nos foram ofertadas, para devagarinho ir nos aliviando, desanuviando as nossas mentes, acerenando os nossos corações e nos preparando para esse grande advento do Mestre permanecer mais constantemente em nossos corações, direcionando as nossas vidas, nos levando a um entendimento das coisas um pouco mais profundo, das coisas da vida, buscando para que nós tenhamos uma compreensão maior das circunstâncias que nos envolvem e que possamos perceber as coisas que vêm como consequências desta vida, coisas que vêm em consequência de etapas reencarnatórias passadas e situações que não é nem uma coisa nem outra, mas são motivos que nós temos dentro das nossas necessidades que nos são colocados para que nós venhamos a superá-los. E superando-os, nós vamos também galgando um pouquinho mais essa escala da nossa redenção como espíritos imortais que somos, com a vista de horizontes mais longínquos para as nossas vidas, horizontes mais distantes que nos convidam a trilhar, a caminhar, a conhecer, a desnudar, para que em todos esses momentos nós nos encontramos com obstáculos, sim, mas também com os braços de Jesus mais perto de nós, cada vez mais. E esse é o convite que nos é feito. É este o convite que as casas espíritas oferecem a todos nós, espíritos imortais, que adentramos neste conhecimento, nesta busca, nestas descobertas cada vez mais profundas a respeito de nós mesmos e que nós precisamos para que nós encontramos motivos para viver, motivos para superar, motivos de não nos revoltarmos, mas buscarmos sempre uma resignação apaziguada, não passiva, porque o passivo é aquele que aceita tudo e não busca se mover do lugar, é o conformado. Não é isso que a doutrina espírita nos traz. Ela nos traz apaziguamento para que nós possamos superar os reveses. E hoje eu fui convidada para falar sobre um capítulo 97 do livro Fonte Viva, que fala das palavras da cruz. Mas para que nós, a palavra da cruz, para que nós possamos falar da palavra da cruz, nós vamos falar do contexto em que estas palavras, o ensinamento de Jesus aconteceu. Jesus foi predito, um milênio antes da vinda dele, eles esperavam o Messias, ele esperava o Salvador. O Salvador que viria e os tiraria do regime de escravidão. E dentro daquele contexto em que viviam, e que muitos nós ainda vivemos agora, quando há a promessa que venha alguém que nos tire da miséria, que nos tire da escravidão, que nos tire do jugo, que nos mantém
muitas vezes com várias, proporcionando determinadas misérias, são essas que nós conhecemos. E essa vinda desse ser que tiraria o povo da escravidão, inclusive aqueles que estavam com ele, os discípulos, eles não entendiam direito o que seria isso. E eles esperavam que chegaria um momento que Jesus, com o seu jeito amoroso, caridoso, empático, aquele jeito misericordioso que ele tinha, ele agregou em seu derredor uma multidão muito grande. Como a gente diz, a multidão é um tsunami. É um mundaréu de gente que caminha, muitas vezes, através de ideias que, se olharmos de forma mais profunda, são até malsãs. Mas é o que aquele povo vibra e aquele povo quer. E com Jesus não foi diferente. Então, aquela multidão que cercava Jesus e na qual esperava que ele passasse em todos aglomerados, era uma multidão que esperava o alívio das dores, que fossem curados os cegos, os paralíticos, que fossem curada a lepra, que fosse curada toda a sorte de misérias que aquele povo vivia, que aqueles corpos sofriam. Mas que chegaria diante desse regimento de pessoas ao seu derredor, que Jesus faria uma reunião com os apóstolos, com os discípulos, com aquela pequena cúpula que ali estava envolvida nesse trabalho missionário, e que ele daria a partida para que Jesus fosse colocado como o mestre, como o preletor, como aquele que viria a mandar materialmente naquele lugar. E todas as vezes que falaram essas palavras para ele, ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Mas eles não entendiam, como nós também não entendemos agora, quando Jesus dizia que o meu reino não é deste mundo. Então, se o reino de Jesus não era daquele mundo que ele dizia, ele não ia tomar o poder, porque o reinado dele não era um mando material. E ele veio para tirar da escravidão, não a escravidão a que todos estavam subjugados materialmente, mas sim, ele veio nos tirar da escravidão das nossas imperfeições, dos nossos vícios, que são a fonte, a geratriz das mazelas que nós sofremos. As nossas inconsequências, as nossas impertinências, toda aquela série de situações que nós, nos autoconhecendo um pouquinho, sabemos que as possuímos, mas que nós não sabemos o que fazer dela, e por serem um hábito, quando nós percebemos, nós já fizemos, e aí a gente se arrepende, promete da próxima vez não fazer mais, e da próxima vez a gente vai fazer, mas vai fazer de uma forma mais branda, de uma forma mais melhorada. Então, Jesus, ele veio não para que tivesse o mando do mundo, daquele contexto onde ele estava, mas sim nos tirar da escravidão. Com seus exemplos, ele já nos estava tirando da escravidão. Com a sua forma de fazer e de agir e de estar no mundo, já eram os exemplos para nós, para que nós fôssemos libertados das mazelas que ainda aprisionam as nossas consciências, dos nossos instintos ainda que precisam ser aperfeiçoados, que precisam ser melhorados, para que nós não venhamos a viver sobre o guante e o comando deles, que muitas vezes nos levam para despenhadeiros imensos. Então, quando Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, em nenhum momento, se nós olharmos pelo lado, pela parte espiritual, que hoje nós já estamos buscando um pouquinho de compreensão, nós vamos ver que ele não veio para o mundo, e não veio para se agastar com o mundo, mas ele veio como um enviado, o enviado da espiritualidade superior de Deus,
para vir aqui na terra se corporificar, sendo ele o governador espiritual do planeta Terra, responsável pelo processo de evolução e de redenção da humanidade que aqui está. Ele é o responsável. Moisés abriu o caminho trazendo a lei. Jesus veio e disse: é assim que se realiza essa lei. E ele estava já, fez uma reunião, os apóstolos lá, os discípulos, todos, é agora que ele vai dar a voz de comando para esse povo todo que gosta dele, para que seja tomado o poder, e nós passamos, né? Aí estaremos à direita dele, estaremos junto com ele, seremos nós que vamos governar esse território. E ele fez, e esta reunião que ele marcou para com os discípulos é tido como a última ceia. Aonde ali, dentro deste processo da ideia dos discípulos, ele foi entregue por uma pequena bolsa de moedas. Foi traído. Judas. Naquele momento ali, porque no pensamento deles, ele estaria tomando ali, dando para que viesse a tomar o poder. E quando nós lemos aqui na Fonte Viva, que é uma mensagem de Emmanuel, por Emmanuel, que tem a palavra da cruz, porque, isso é uma mensagem de Paulo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Até por causa da simbologia da cruz. A cruz, ela é uma madeira vertical com outra horizontal. A horizontal são as coisas aqui do planeta Terra, do mundo que nós vivemos, que nós precisamos dentro deste processo evolutivo que nós estamos. De tempos em tempos, dentro da jornada de espírito imortal, nós vestimos um corpo de carne, para que viemos aqui provar aquilo que a gente aprendeu e amealhar novas forças, novos aprendizados. E aquela parte que vai para cima é como uma espada que nos aponta ao céu, né? A simbologia da cruz. E a cruz, se nós percebermos, ela é uma espada virada para baixo. É uma espada enterrada na terra. Por quê? Porque é aqui na terra que nós temos as oportunidades de deixar todas as guerras que nós travamos conosco mesmo e com o próximo. É aqui na terra que nós precisamos deixar todas as mágoas, as dissensões, os ódios, toda aquelas situações que muitas vezes nós nos fervemos, nós nos incomodamos, nós nos desfocamos da realidade que o Evangelho nos traz. É aqui na terra que nós vamos deixar, por isso que é uma espada virada para baixo. E enquanto nós não aprendermos esse caminho e não começarmos a nos direcionar para isso, nós teremos aflições, nós teremos provações, nós teremos dificuldades. E Paulo diz: por que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus? Porque todos nós temos uma cruz para carregar. E quando nós entendemos que nós precisamos carregar as nossas cruzes, e já entendemos por que nós temos as cruzes, porque nós temos determinadas coisas em nossas vidas, em nosso derredor, nós vamos começar a entender que nós somos os construtores desta cruz. E quanto mais pesada a nossa cruz, mais oportunidades nós temos de buscarmos a redenção. Se nós tivermos, como Jesus disse no capítulo do Evangelho, a resignação. E aí ele fala também da paciência. Ele fala de uma série de coisas que nos direcionam para que nós possamos suportar o peso da nossa cruz. Como nós suportamos também o peso das iniquidades que ainda nós fazemos e que não temos consciência.
que estamos buscando ampliar esta consciência. Então ele segue aqui agora Emmanuel. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do mestre situavam-se todos os argumentos de negação, superficialmente absoluta. Hoje ainda, e agora se aproxima a Páscoa, nós ainda vemos o Cristo sendo reverenciado, crucificado. E aquilo ali dá uma piedade muito grande, dá uma coisa assim, uma dor na gente de ver o Cristo crucificado. E enquanto nós muitas vezes não percebemos o quanto as nossas situações e as nossas escolhas nos levam também a um peso, a nossa consciência também nos crucificando a situações conflitantes. E ficamos ali amalgamados muitas vezes sem compreender o porquê disso tudo. Mas o Cristo crucificado para nós é uma dor muito grande. Mas é desta dor que ainda nos causa, da onde saiu o momento mais sublime do exemplo divino, do poder de Deus que se materializou sobre a terra. Porque depois da crucificação, Jesus resplandece em espírito e se materializa, trazendo-nos dentro da lei de justiça e misericórdia de Deus a imortalidade da alma transcendente, a continuidade da vida no plano espiritual. E por isso que o Evangelho nos precata quanto a isso, quando diz: precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quantas vezes nós ouvimos falar que Jesus, após a morte, no terceiro dia, resplandeceu em luz e apareceu para Maria Madalena, para que ela fosse levar aos outros que ele vivia. Deu a ela a voz, ser a porta-voz desta mensagem redentora para a humanidade terrestre. E hoje, nós, dentro das nossas circunstâncias, não ainda conseguimos linkar as coisas que, se Deus é justo, misericordioso e bom, o resplandecer de Jesus após a morte, também nós, sendo filhos de Deus e Deus sendo justo, sendo irmãos deles, a nós também está destinada a imortalidade da alma. Vejamos como o Evangelho, as palavras do Evangelho, vendo-as com o olhar do Espírito, elas nos trazem uma abrangência de horizontes para as nossas vidas. Uma abrangência de vida que se vai ao infinito e na qual nós, diante da cruz que precisamos carregar, nos levará no futuro breve, cada um do seu jeito, da sua conta, a plainar nesse universo infinito, com mais leveza, com mais sublimidade. E o Evangelho é o roteiro para isso. Por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim? É a estrada certa, é o roteiro certo, sem delongas, sem demora, sem atalhos. E aqui ele nos diz as questões que fazem com que nós venhamos a levar a nossa cruz: o abandono completo dos mais amados. E aqui muitas vezes a gente percebe, muitas vezes quando nós chegamos na idade, na melhor idade, né? Então muitas vezes alguns, eles são relegados ao abandono dos mais amados, mas muitos estão dentro dos lares e também não são compreendidos. Há crianças também relegadas ao abandono, com uma família imensa. A sede angustiosa. Essa sede, ela pode ser uma sede material, mas ela pode ser também uma sede de justiça, uma sede de afeto,
uma sede de compreensão, uma sede de uma amizade que seja verdadeira, que possa se confiar. São tantas as securas que nós temos, são tantas coisas que nos aportam na vida, os momentos de fragilidade. A capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena. Nesse momento aqui desse perdão espontâneo, quando Jesus, sofrendo o sarcasmo, por ele ter feito tanto bem e ir parar no meio de 2 ladrões para ser crucificado. Vocês acham que ele não sofreu bullying por causa daquilo? Ladrão até hoje, e quase todos nós temos a família. Mas ladrão, até hoje ele é visto com descaso. É visto com muito preconceito. E é uma pessoa que incorreu em erro e foi pega. Porque muitos fazem a mesma coisa e nunca são pegos. Muitos roubam a paz e nunca ninguém foi preso para roubar a paz do outro. Muitos, entre marido e mulher, um tem ciúme do outro, um aprisiona o outro e terminam a vida junto e ninguém é preso. Então o roubar não é só roubar o que é dos outros, pular num pátio, entrar numa casa. Se nós formos olhar pelo lado espiritual, assim, olhando como espírito imortal, nós percebemos o quanto nós tiramos coisas dos outros, o quanto nós roubamos a liberdade dos outros, roubamos o espaço do outro, roubamos a fala do outro, roubamos tantas coisas. Então, à medida que a gente vai aprendendo e vai abrindo esses horizontes do entendimento, a gente vai vendo coisas que, como o Evangelho diz, que nós cometemos tantas coisas que para nós não dá nada e aos olhos de Deus é um crime, né? E Jesus sofreu, né? Ele não sofreu porque ele não dava importância para isso, ele estava acima disso tudo. Mas quem fazia aquilo ali tudo achava que ele estava sofrendo. No meio de 2 ladrões, humilhação, ali, fez tanto bem, era o Messias, o mensageiro, e agora olha onde está o mensageiro. E foi nesse momento que ficou, né, a mensagem mortal. Derrota sem defensiva, morte infamante, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então ele nos deu um exemplo que para chegar a Deus, nós precisamos carregar a nossa cruz com empatia, com discernimento, com resignação e seguir o nosso trabalho. Não é porque a gente está carregando uma cruz que a gente vai parar de fazer tudo que a gente está fazendo. Não, agora eu estou carregando a minha cruz, deixa eu carregar a minha cruz. A gente vai viver a vida inteira se queixando e carregando uma cruz pesada e fica tudo por fazer. E o que nós aprendemos na vida, né? Então, Jesus triunfa, ressurgindo da cruz, pleno de luz, pleno de misericórdia. E ainda nos diz: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará a conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, e o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Muitos ainda acham que Jesus é Jesus porque ele sofreu tudo aquilo, foi morto na cruz, então ele é Jesus. Ele é o ser espiritual, por causa daquilo. Mas naquela época era o castigo comum. Toda semana crucificavam, só com ele crucificaram 3, Jesus e mais 2. Toda semana tinha crucificação, era o castigo dos romanos. As pessoas que se insurgiam contra o sistema, que faziam coisas que eles não gostavam, o castigo era a cruz, era normal, não foi só Jesus que foi crucificado.
Teve discípulos também que foram crucificados, e teve um que se negou a ser crucificado de cabeça para cima, como mestre. Ele não era digno disso, ele exigiu que o crucificassem de cabeça para baixo. Então vejamos nós quando essa mensagem libertadora bate em nossos corações, como suaviza os nossos ombros o peso da cruz que nós carregamos, que não é um curto espaço de um dia que nós carregamos. Dentro das nossas imperfeições, nós carregamos a cruz desde que nós nascemos. E nós vamos sair daqui ainda muitas vezes com doenças, com circunstâncias, com uma cruz muito pesada, porque o problema não é a cruz, o problema é as consequências que a cruz deixa em nós. E aí está o caminho do Evangelho para que tenha consequências boas, para que nós sejamos resignados nesse carregamento dessa cruz, que não deixemos os pedaços dessa cruz pelos caminhos, porque até tem uma história que é contada, que estavam todos caminhando morro acima, cada um carregando a seu pedaço de madeira. E aí teve um que disse, mas por que eu vou carregar tudo isso? Eu posso carregar só um pedaço. Então pegou lá, cortou a madeira, deixou lá no caminho. Quando chegou lá em cima, que ele tinha que atravessar um vale, os que conseguiram levar, ou que se designaram, que tiveram a resignação de levar a cruz até o lugar que era para levar, colocaram aquela madeira ali e atravessaram o vale tranquilamente. Aqueles que cortaram um pedaço da cruz, quando chegou lá, não alcançou. Aí o que tiveram? Tiveram que voltar e pegar um outro pedaço de madeira daquele comprimento e levar. Por quê? Porque tinha que alcançar e emendar, não dava. Então, não tinha como. Então, tiveram que voltar. E aí estamos nós diante das nossas cruzes, como nós queremos carregar. E com Jesus, com certeza, esta cruz, ela será sempre e sempre mais leve, porque nós vemos uma luz no fim do túnel. Nós compreendemos o objetivo. Nós nos entendemos como espíritos imortais, que nós precisamos lidar com as coisas da matéria, mas compreender a nossa essência e nos conhecer um pouquinho das coisas que nos fazem mal, para que a gente não diminua o tempo de vida e a gente cumpra com o nosso objetivo aqui na Terra, e ver as coisas do Espírito, o conhecimento, as nossas imperfeições, saber aquilo que a gente consegue suportar, aquilo que a gente não consegue suportar, aquilo que a gente ainda fica muitas vezes patinando, e colocar um pouco de esforço aí, colocar um pouco de boa vontade maior, a oração e a vigilância, Então a gente vai se observar, a gente vai orar e a gente vai vigiar, e isso é tomando café, é trabalhando, é limpando, é conversando, é convivendo com a família, é fazendo tudo que a vida nos proporciona fazer, mas com o pensamento ligado nessas questões, para que esta palavra da cruz, ela não seja para nós uma palavra oca, uma palavra vazia, uma palavra sem sentido, porque é o exemplo máximo que nós temos aqui na Terra da redenção do ser humano, é a simbologia de Jesus na cruz. Tudo passou, o Império Romano passou, guerras vieram, guerras foram, veio muitas coisas boas, veio uma série de músicos, de poetas, de religiosos, de espiritualistas, tudo trazer para o planeta Terra uma ambiência nova, renovada, mas veio a ciência, veio a tecnologia, veio tanta coisa para o planeta Terra. Tantas bênçãos, tanto progresso veio para o planeta Terra. Mas o símbolo da cruz é para todo o ser.
para todo o sempre. Ele se perpetuou. Todos os poderes, veio monarquia, veio uma série de coisas, de tipos de governo, nesses 2000 anos. E passaram, alguns ainda estão vigentes por aí, mas e muitos em decesso. Mas a simbologia da cruz, ela é atual. E à medida que adentramos no Evangelho, na nossa essência, a essência divina que reside em nós, ela fica cada vez mais atual, cada vez mais nova, cada vez mais atuante, cada vez mais forte dentro de cada um de nós. E aí nós vamos também carregando a nossa cruz para que possamos dar este, não digo exemplo, porque nós ainda não estamos nessa categoria de darmos exemplos, mas que pelo menos a gente fale de quem deu e procure se esforçar para seguir. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe a todos. Meu amor, meus amores, né? Coisa boa, né? A gente ouvir a nossa irmã falando de tão coisas boas, né? Então, nesse momento, né? A gente já envolvido por essa sintonia espiritual, por esses irmãos da luz que aqui já se encontram, né? Trabalhando os corações, efetuando cirurgias, socorro espiritual. E com essas sintonias vamos mentalizar o Divino Mestre e saber que à frente de cada irmão tem um irmão de luz a transmitir-nos energias curadoras, reparadoras, amorosas do plano maior. A nossa irmã, vou pedir para ela sugar um pouquinho ela, para ela fazer a prece do passe espiritual para nós. Então, tá, meu amor. Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, que as tuas compassivas mãos derramem-se em misericórdia sobre todos nós, pois te convidamos a estar conosco, Jesus, e permitir que os nossos corações possam vibrar esta harmonia e este apaziguamento, para que possamos, Senhor, sintonizarmos com essas benesses que a tua misericórdia salutar permite-se derramar sobre todos nós. Fortalecer, Senhor, as nossas fragilidades, despertar, Senhor, os nossos sentimentos mais profundos e agasalhar essas benesses em nossos corações, para que fiquem conosco, Senhor, potencializando as sementes que ainda não nasceram e plantando as sementes também, que no futuro próximo porfiarão, Senhor, produzirão frutos e alimentarão muita gente. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que permite-nos neste momento receber e em silêncio, Pai, que possamos agasalhá-las no cálice de nossos corações. Agradecido, Senhor, por este momento. Que a tua paz envolva-nos amorosamente e que esta paz possa ser compartilhada com as nossas famílias, com os nossos lares, os nossos amigos e todos aqueles, Senhor,
que estabelecemos relações de amizade e de conforto. Que assim seja. Obrigado, irmãos. A nossa irmã vai passar os convites, né? Um beijo nesses corações amados. Amo vocês. E tu, muito obrigado novamente. Leva para o Clara de Assis todo o nosso carinho para eles. Amo a tua avó. Até a próxima. Então tá, né? Pedimos aos trabalhadores que se dirijam, né, às cabines de passe, enquanto a gente passa os avisos. E aproveitando ainda a inspiração que a canção que a Vânia e a Atena, a nossa pequena cantora, cantaram aqui, entoaram para nós, que falava em Mestre Jesus, né? A gente quer anunciar o filme de amanhã, e ele se chama Estrelas Além do Tempo. E como a palestrante disse aqui, né, que o Mestre Jesus fez da Madalena a protagonista da notícia da sua ressurreição, né, da sua ressurreição, eu acho que pode ser usado, né? E naquele tempo os homens sequer falavam com mulheres. Jesus, naquele momento, tem também por trás desse ato o simbolismo de dizer que a mulher tem tanto valor quanto o homem. Tanto é que os próprios apóstolos reagiram, né? Como assim logo para ti que o mestre foi aparecer e dar a notícia, né? E o filme de amanhã encerra o mês da mulher, né? Estrelas Além do Tempo conta a história de 3 mulheres negras que participaram do projeto que propiciou o lançamento do foguete que foi à Lua. E essas mulheres, é claro, que foram tratadas com toda a discriminação possível e imaginárias, porque além de serem mulheres, eram negras, e por isso também foram apagadas a história. A gente só sabe dos homens que participaram deste projeto, né? E se Jesus, há 2000 anos, já dava esse protagonismo para as mulheres, até quando que a gente vai fingir que nós mulheres não existimos, né? Negar a importância das mulheres? Esse filme propõe esse debate, esse olhar, um novo olhar, né, nessa história do lançamento desse foguete, né? E é uma sessão de cinema comentada. O valor do ingresso é um sorriso, tá, gente? Amanhã, às 9h15 da manhã. O filme tem 2 horas de duração, então é para terminar 11h15. Como normalmente a gente faz pequenas interrupções para poder comentar, é um filme muito compreensível. Ele não exige muitas interrupções. Alguns são mais difíceis, mas esse é bem tranquilo. Mas ainda assim, às vezes surge o debate e a gente faz interrupções. Então, acreditamos que no máximo 11h30 deva estar encerrando, tá? Às 8h30 nós temos o nosso café com luz e cuscuz, tá, gente? A casa fornece cuscuz com leite e café com leite. É leite de vaca, não é leite de caixinha, tá? Hoje, excepcionalmente, nós não temos água magnetizada, que normalmente a casa disponibiliza. Aquelas que estão lá são das pessoas que trouxeram suas garrafinhas, tá? Nós estamos sem garrafinhas. Se alguém tiver em casa e puder nos doar, se alguém costuma consumir a água mineral e quiser nos doar, a gente higieniza as garrafas para ter aqui, para poder distribuir para quem quiser e esquece, né? A maioria das pessoas esquece de trazer a sua própria garrafinha de casa, tá? Deixa eu me ver.
Para o café eu já convidei, vamos para o checklist. Me ajuda, Vânia, tu tem que treinar, o Leonel não está mais aqui. O estudo, gente. Nós temos, a casa dispõe diferentes horários de estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? Que pode ser presencial ou online. Qualquer informação é só procurar um de nós que a gente vai conseguir passar as informações básicas. A evangelização de crianças e jovens acontece na sexta-feira durante o horário da palestra. Na verdade é das 7h15 às 8h15 o horário da evangelização, tá? Então quem tem criança em casa e jovem, às vezes um vizinho, um amigo, pode informar, tá? Que nós temos este trabalho. Lembra de mais um? Nós temos livros ali na frente para empréstimo e livros à venda também, tá? A Neuza está lá já perto dos livros, eles ficam expostos ali e qualquer informação é só pedir para ela. No último sábado, no último domingo de maio, nós teremos um galeto beneficente. A gente pretende instalar um sistema de som aqui na casa e este galeto visa arrecadar fundos para a gente poder fazer esta instalação, tá? A maioria de nós, que já estamos com uma idadezinha mais avançada, estamos perdendo a audição e às vezes quando o palestrante não tem um timbre de voz tão alto quanto o meu, fica difícil da gente entender o que a pessoa está falando. É por isso que a gente pretende instalar esse sistema de som, para que todos tenham acessibilidade à informação que está sendo passada aqui, né? Afinal, a gente vem aqui principalmente para ouvir as palestras que nos trazem consolo e esclarecimento, tá? O preço do convite do galeto vai ser R$30, tá? É um almoço das mães no último domingo de maio, tá? Vânia, vamos? Mais informações? Tu acha que é só? Eu tenho uma lista, mas sumiu. Tu lembra de mais algum recado? Não. Passo de corrente. Mas isso as pessoas já estão. Quem passou no fraterno ou vai passar, vai ser chamado pelo nome, tá? Quem vai passar no passe de isolado também, a nossa Miss vai chamar pelo nome. E o passe de corrente é só aguardar aqui que ela vai chamando as turmas, tá? Eu acho que eram essas as informações.